Um abraço a todos, fazendo aqui um rápido vídeo para o nosso canal, sem produzir muito, né? Estamos apenas filmando aqui a tela do notebook de um assunto que eu já falei muitas vezes, né? Antigamente, a imprensa esportiva, os jornais, as rádios, as equipes esportivas do rádio tinham profissionais experientes e que entendiam de futebol. Com o surgimento da internet, jovens que talvez nem ligação com o futebol tinham ou nunca nem gostaram, foram colocados para cuidar da página de esportes de sites, alguns até conceituados, sem conhecerem nada da história. E aí é jogado para o público, é jogada muitas informações incorretas, principalmente quando vão entrevistar um ex-jogador. Não tem nem, o entrevistador não tem nenhum conhecimento da história, não viveu aquilo, às vezes é um garoto muito novo, e aí o jogador também é traído pela memória, fala um monte de coisa que não aconteceu e tudo aquilo é publicado como se verdade fosse e fica para sempre, né? A não ser que alguém corrija lá. Olha, essa matéria é de 2018. Tá aqui o autor, Leonardo, do GE, no dia 3 de outubro de 2018, foi dia do aniversário de José Paulista. E a matéria fala o seguinte: no dia do aniversário, José Paulista escolhe 5 gols especiais que fez pelo CRB. Tá aqui a matéria do GE. Isso é uma crítica construtiva. Eu não assisto nenhuma entrevista de jogador em canal nenhum, porque chega a dar aquele negócio ruim em mim de ver tanta informação errada. O pobre do jogador é traído pela memória, o entrevistador não conhece nada da história e um bocado de falsas informações são divulgadas. Veja bem, vamos ver essa matéria. No dia do aniversário, José Paulista escolhe 5 gols especiais que fez pelo CRB. Muito bem. Tá aqui, 62 anos, hoje ele tem 67, né? Tá aqui o José Paulista, aí você vai. Os 5 gols, né? Matéria de quem? O Leonardo aqui, do GE, há 5 anos. Olha lá, vamos ver os gols que ele escolheu. Todos os jogos, ou quase todos, tem algum erro. O primeiro, em 1976, CRB 3, CSA 2. O jogo da minha estreia pelo CRB. Com 20 anos de idade, eu fiz 3 gols no Clássico. Nós ganhamos o Clássico, isso é memorável. Primeiro, Joãozinho não estreou contra o CSA. Ele chegou no CRB e estreou contra o Canavieiro. Então não foi a estreia dele. Ele fez 3 gols, realmente fez. E esse jogo, gente, foi no dia 6 de junho, quadrangular do segundo turno. Joãozinho estreou no CRB no primeiro turno. Ele já havia feito 7 gols pelo CRB antes deste jogo. Com esses 3 completou 10. Joãozinho, traído pela memória, aí vai e diz: foi a minha estreia, fiz 3 gols. E o rapaz publica sem buscar, verificar ou tentar ver se aquilo está certo ou não. Joãozinho tem isso na cabeça, ele sempre fala nas entrevistas dele: na minha estreia fiz 3 gols. Não fez, ele estreou, não foi contra o CSA, né? Estreou em outro jogo. Os primeiros gols dele foi contra o Canavieiro, né? Joãozinho, esse jogo do CSA foi no quadrangular do segundo turno. Joãozinho estreou no primeiro turno e fez vários gols antes deste. Segundo aqui, 76, Botafogo 2, CRB 1. Este jogo eu destaco porque foi a primeira vez que eu joguei no Maracanã. O Silva fez a jogada pela linha de fundo e cruzou. Eu marquei o gol de cabeça no primeiro jogo no Maracanã e fui feliz. Isso aqui está correto. Foi em 76, foi o primeiro jogo do CRB no Maracanã. Inclusive eu assisti este jogo, foi um sábado à tarde, passou ao vivo aqui. O Silva cruzou, ele fez 1-0, depois o Botafogo virou. Aqui está correto. Outro jogo que ele fala, em 76, Atlético 3, CRB 1. Silva foi ao fundo e cruzou. Eu antecipei ao Vantuí e marquei. O João Leite era o goleiro. O jogo foi no Mineirão. Bem, o jogo não foi 3-1, foi 4-1 para o Atlético Mineiro. O João Leite não era o goleiro. O goleiro era o Ortiz, que era um argentino, se não me engano. Era um loiro com a fita na cabeça. Inclusive, esse jogo é histórico, porque foi a primeira vez que um goleiro fez um gol em um jogo de brasileiro, de pênalti, o Ortiz. Se não tiver enganado, o nome é Ortiz. Era loiro, né, parecia um índio, com a fita no cabelo. Ele fez um gol de pênalti no CRB. Foi 4-1
E o goleiro não foi João Leite. Não sei dizer se o Vantuí jogou mesmo, tal. Falei do Vantuí, mas tá errado o placar, tá errado o goleiro. Não é João Leite, foi Ortiz, né, que até fez um gol de pênalti no CRB. Outro jogo aqui, 83, CRB 2, Flamengo 3. O Ivanildo pedalou pela esquerda e cruzou no segundo pau. Eu subi e fiz o gol. O goleiro era o Raul, os zagueiros do Flamengo eram Luiz Pereira e Marinho. Em 83, CRB jogou a Taça de Prata, não jogou o Brasileiro. Este jogo foi em 1981. O Ivanildo não fazia parte do CRB. O ponta direita era o Américo. O esquerda, salvo engano, era o Israel. Não tinha Ivanildo. Ivanildo começou a jogar no profissional em 82, explodiu em 83. Tem nada de Ivanildo aí. Tá? O jogo foi em 81. Deixa eu olhar a súmula do jogo aqui. No meu arquivo, eu não gosto nada de internet. É sempre arriscado. Tá aqui. Dia 15 de 2 de 81. Deixa eu olhar os zagueiros do Flamengo. Luiz Pereira e Marinho. Tá certo. Aqui, ó. CRB, César, Paulinho, Itamar, Paulo Roberto e Carlinhos, Deco, Mundinho e Norinho, Américo, José Paulista e Israel. Tem nada de Ivanildo. Eu não tenho imagem do gol, não me lembro de cabeça quem cruzou. Tinha a impressão que foi o Paulinho, lateral direito. Eu estava neste jogo, mas a memória falha, né? Se não me engano, foi o Paulinho. E o Joãozinho fez o gol na pequena área. Tá certo? Foi o Paulinho, que outro dia eu coloquei o áudio deste gol do Valdir Amaral. Foi o Paulinho que cruzou e o Joãozinho fez o gol. Tá certo? Então tem nada de Ivanildo. A data está errada. Repito, é só a memória, é normal. Eu entrevistei muitos ex-jogadores, todos eles. Eu passava a entrevista corrigindo, né? O jogador às vezes teimava comigo, eu dizia: olha, eu tenho escrito, eu tenho áudio, eu tenho imagem, eu tenho um documento, eu tenho um jornal. Você tem a memória, não confie na memória. Tá aí, também errado este jogo. Não foi aqui, né, do Flamengo. Não foi em 83, foi em 81. O Ivanildo não jogou. Não jogava no CRB. Mais um jogo, 84, CRB e Palmeiras. Neste jogo eu fiz o gol do Fantástico. Eu passei pelo Rocha, zagueiro, fiz a jogada no Luiz Pereira e finalizei para o gol. O goleiro era o Leão. Olhando aqui a ficha do jogo, os zagueiros realmente, os zagueiros Luiz Pereira e Wagner, acho que chamava Wagner Bacharel, morreu. Ele levou uma pancada em uma partida de futebol no Paraná e morreu depois. O Rocha não era zagueiro, gente, o Rocha era volante, né? Aquele loiro que jogou no Botafogo do Rio. Tá certo? Mas independente disso, no geral podemos dizer que tá correto também aqui CRB e Palmeiras. Então tá errado o CRB e Flamengo. Tá errado o Atlético e CRB, né? Tá errado o CRB e CSA. Então, falou de 5 jogos, 3 errados. Agora, tem culpa o Josinho? Não tem culpa. É a memória. Tem culpa o entrevistador, que se for uma coisa escrita, depois ele ia conferir, ia ver se estava certo ou não. Não, o cara vai e bota o que o jogador disse. São como essas entrevistas em canais de YouTube com ex-jogadores, né? Eu cheguei a ver um ou outro, mas eu não aguento ouvir um negócio desse. Um monte de... Eu que defendo tanta informação correta, um monte de informações erradas. O entrevistador não conhece nada, o jogador é traído pela memória e o público recebe um monte de informações incorretas. Então, essa a imprensa atual, a imprensa da internet. Jovens, sem nenhuma memória do futebol, que não viveram. Alguns nem são ligados ao futebol, não gostam, mas são jogados ali, ó. Você vai escrever sobre futebol, pronto. E os piores erros são nessas matérias, quando vai falar do passado. Ou eles pesquisam na internet informações erradas, ou entrevistar o jogador que é atraído pela memória, e um monte de informações erradas vão para a internet, são reutilizadas por outras pessoas, outros que vão fazer matéria. O pessoal adora pegar e colar, esse pessoal da internet, e cria aquele efeito dominó, né, ou bola de gelo. E quanto mais tempo passa, mais informações erradas da história de futebol de Alagoas a gente encontra na internet por conta disso, desses jovens que são responsáveis em escrever futebol nas páginas, algumas conceituadas como é o GE, e simplesmente lá copia o que encontram na internet, quando vou falar do passado, ou o que o jogador diz para eles é verdade, eles vão e publicam. E o jogador muitas vezes é traído pela memória,
Pode haver algum caso de má fé, o jogador, olha, eu fiz 5 gols aqui, eu fui artilheiro, e nunca foi, o cara sabe que não foi, mas aproveita o menino ali, joga e o cara vai e publica. Lamentavelmente. Um abraço a todos.